História da independência do Brasil. Dom Pedro I. Grito do Ipiranga, 7 de setembro. História do Brasil Império, Dia da Independência. Transformações políticas, econômicas e sociais. Dependência da Inglaterra no Brasil. A independência do Brasil é um dos fatos históricos mais importantes do nosso país, pois marca o fim do domínio português e a conquista da autonomia política. Muitas tentativas anteriores ocorreram e muitas pessoas morreram na luta por este ideal. Podemos citar o caso mais conhecido, o de Tiradentes. Foi executado pela coroa portuguesa por defender a liberdade do nosso país durante o processo da Inconfidência Mineira. Em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I recebeu uma carta das Cortes de Lisboa, exigindo seu retorno para Portugal. Há tempos, os portugueses insistiam nesta ideia, pois pretendiam recolonizar o Brasil e a presença de Dom Pedro impedia este ideal. Porém, Dom Pedro respondeu negativamente aos chamados de Portugal e proclamou: "Se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico." Após o dia do fico, Dom Pedro passou uma série de medidas que desagradaram a metrópole, pois preparavam caminho para a independência do Brasil. Dom Pedro convocou uma Assembleia Constituinte, organizou a Marinha da Guerra, obrigou as tropas de Portugal a voltarem para o reino. Determinou também que nenhuma lei de Portugal seria colocada em vigor se o cumpra-se, ou seja, sem a sua aprovação. Além disso, o futuro imperador do Brasil conclamava o povo a lutar pela independência. O príncipe fez uma rápida viagem a Minas Gerais e a São Paulo para acalmar setores da sociedade que estavam preocupados com os últimos acontecimentos, pois acreditavam que tudo isso poderia ocasionar uma desestabilização social. Durante a viagem, Dom Pedro recebeu uma nova carta de Portugal, que anulava a Assembleia Constituinte e exigia a volta imediata dele para a metrópole. Estas notícias chegaram às mãos de Dom Pedro quando estavam em viagem para Santos, a São Paulo. Próximo ao riacho do Ipiranga, levantou a espada e gritou: "Independência ou morte?" Este fato ocorreu no dia 7 de setembro de 1822 e marcou a independência do Brasil. No mês de dezembro de 1822, Dom Pedro foi